好的。Senhores deputados, queria dar as boas-vindas a esta delegação da Comissão para os Assuntos Étnicos e Religiosos da Comissão Permanente da Conferência Consultiva e Política do Povo Chinês. Temos o membro do Comitê Nacional da Conferência Consultiva, o Sr. Yang Xiaobo. Temos o Sr. San Shueio, a Biamba Lamu, e o Li Xinguan. E penso que o Wei Engshao é o funcionário que está em trânsito. E ainda o Sr. Gui Weiju. Pronto. Dar-vos as boas-vindas. É um prazer receber-vos aqui na Comissão de Direitos, de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Ouvir também os vossos procedimentos e aquilo que têm para nos trazer sobre estas matérias e sobre a República Popular da China no que concerne a estas matérias. Temos todo o interesse em ouvir e em conhecer, e os seus deputados estão aqui presentes do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do Partido Chega. Depois poderão também usar de algum tempo para pedir algum esclarecimento ou aos cumprimentos que entenderem. Eu passava já, uma vez que estamos com o tempo muito reduzido, desde já a palavra ao Sr. Yang Xiaobo para apresentar, fazer a sua declaração. Muito obrigada. Excelentíssima doutora Paula Cardoso, e também a todos os membros aqui da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e a todos os cá presentes. É com muito prazer que posso estar em Portugal e realizar esta visita, e é uma honra estar aqui presente com todos vós nesta sala. Esperemos que com esta visita possamos aprofundar as relações da nossa comissão, juntamente com aqui a Comissão de Assuntos. E também, relativamente aos temas que falamos, ter mais trocas de opiniões e de ideias. Então, a nossa delegação é constituída por 6 elementos. Depois de mais de 10 mil quilómetros de voo, é a primeira vez que chegamos a Portugal, Lisboa. E nós visitámos este lindo país e esta linda cidade. E também fomos a vários locais típicos, muito conhecidos, inclusive o Cabo da Roca. E também vem-nos logo à cabeça 2 poemas sobre o mar. Um poema do Sr. Luís de Camões, que escreveu há 500 anos atrás, onde a terra acaba, o mar começa. Where the land and the sea meet. E ainda, mais um. 诞生于1374年前，中国唐代诗人王勃的诗句。 Um poema de um poeta nosso de 1347. 海内存知己，天涯若比邻。 Em que temos amigos dentro do mar e o mar encurta a nossa relação, a nossa distância. 今年 Este ano, 是中葡建交45周年。 como o 40º aniversário de relações diplomáticas entre China e Portugal, 今年 este ano, 中国习近平主席 20 de fevereiro, o nosso presidente Xi Jinping, assim como o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, mandaram mensagens de congratulações um ao outro, 建交45年来， a mencionar que das relações diplomáticas dos 40 anos, 经贸 quer em relação económica, política, militar, tecnológica, houve muitas trocas, intercâmbios. 中葡两国相互尊重， E com mútuo respeito por um com o outro,
E através de várias cooperações e protocolos também se resolveu a questão do retorno de Macau à pátria, criando relações estratégicas amigáveis entre as duas cidades e os dois países, juntos construindo uma faixa e uma rota. O presidente Xi Jinping também diz que gostaria de esforçar juntamente com o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa e elevar a relação estratégica amigável entre os dois países para um nível mais elevado, para também juntar a relação entre os dois povos e também tornar esta relação mais com maior saúde e mais duradoura, para também ajudar a trazer paz ao mundo. E o presidente Marcelo Rebelo de Sousa também chegou a mencionar que apesar desta distância entre a China e Portugal, mas na verdade os dois países têm muito boa relação. E esta relação tem estado sempre a atingir novos patamares. E por isso também está disposto a ajudar, a incentivar e a promover mais esforços para esta relação. Isto são trocas de mensagens entre os dois presidentes dos dois países. E este ano, como um ano muito comemorável, muito especial, eu arrumei aqui, a relação entre Portugal e China tem muitos o primeiro. A China é o primeiro parceiro económico de Portugal na região asiática. Depois a China também é o maior país, em primeiro lugar do país, de importação. Portugal também é o primeiro país que assinou o protocolo de cooperação de uma faixa e uma rota com Portugal e China. E depois Portugal também é o primeiro país como o colaborador azul, entre aspas, desta relação. E Portugal também é o primeiro país que tem a emissão de UnionPay para a China. 6. E também o primeiro país da União Europeia que emite obrigações em renminbi. E esta relação de cooperação entre os dois países, vemos muitos pontos que pode servir como referência, exemplo para todo o mundo. E Portugal e China, ambos têm apoiado a ideia de multilateralidade e evitando a unilateralidade, apoiando a economia liberal com liberdade e não incentivando só proteção. E todos juntos a tentar acarretar, a receber as responsabilidades que todos devemos receber. E ambos os países estão dispostos a serem os protetores de paz deste mundo. E também como incentivo promotor de todo o mundo. Assim, acho que nós temos muitos pontos em comum entre os dois países. E também temos muitos temas em comum. Em 2005, quando estava a estudar numa universidade nos Estados Unidos, dei um nome estrangeiro a mim próprio, chamado Paulo. P-A-U-L. E aqui a doutora é Paula, P-A-U-L-A. É só uma letra a mais do que o meu nome. E para este encontro de Paulo e de Paula, ultrapassamos mais de 10.000 quilómetros para nos encontrarmos aqui. Por isso, devo dizer que esta viagem não foi fácil.
Como toda a gente está a rir, penso que tenham percebido o que eu disse. E a nossa reunião era para ser marcada ao meio-dia, porque tínhamos que ausentar às 13 horas. Mas quando começámos já era meio-dia e 20. Eu percebi que tinha uma reunião importante interna e é muita pena que só temos 40 minutos de reunião. Por isso, vamos tentar falar o máximo que podemos. E fico por aqui. Muito obrigada. 好的，非常谢谢。 As palavras que dirigiu. Espero que este encontro com Portugal, que tão bem já relatou, e esta descoberta, depois de tantos quilómetros percorridos de um país pequeno, distante, numa ponta, um país virado para o mar, não é? Costumamos dizer que nós somos, o mar e os portugueses têm uma relação eterna e inseparável, e espero que tenha gostado do país. E, de facto, falou nas relações bastante antigas entre Portugal e a China, e, de facto, são, desde que estivemos no território de Macau, e não por imposição, mas por dádiva dos chineses e por autorização dos chineses, e depois de uma forma muitíssimo bem feita e com a concordância de todos e com a colaboração, houve uma transição do território novamente para a República da China. E, portanto, agradecer também o cuidado que tiveram de vir aqui. É sempre uma honra nós termos esta troca, no fundo, de ideias e de culturas, que é sempre enriquecedora para qualquer povo, o conhecimento de outras culturas e a relação que podemos ter e o que podemos aprender uns com os outros. Há sempre coisas que podemos aprender com todos os povos do mundo e eles connosco. E eu vou passar a palavra aos senhores deputados que queiram fazer alguma intervenção. Vou começar aqui pelo grupo, pelo PS. O deputado Elsa Paes tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a senhores deputados e, obviamente, cumprimentar e felicitar a delegação da Comissão para os Assuntos Étnicos e Religiosos, da Comissão Permanente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, chefiada pelo Sr. Yang Xiaobo. Yang Xiaobo. Xiaobo. 但是你只要说小波，我就听得懂。 Bem, gostava de agradecer a exposição feita e o facto de estarem no nosso país para uma ampla abordagem de um tema de extraordinária importância para o diálogo intercultural a nível mundial. Eu acrescentaria e daria nota da importância do tema para Portugal e do que também as políticas que temos desenvolvido para a garantia deste diálogo ao nível das religiões e da interculturalidade. Portugal é um país que se pauta pelos princípios da igualdade e da não discriminação, que estão consignados na nossa Constituição da República desde 76. Ninguém pode ser privado, em via desses princípios, de qualquer direito ou isento de qualquer dever por causa das suas convicções ou práticas religiosas. O Estado não determinará nenhuma igreja ou comunidade religiosa relativamente às outras. Portanto, o Estado não discrimina uns relativamente a outros. Por isso, aprovámos logo em 2001 a Lei da Liberdade Religiosa, onde se pretende salientar que a liberdade de consciência, de religião e de culto são invioláveis, sendo garantida a todos em conformidade com a Constituição, também com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Direito Internacional. Criámos, por via dessa lei, a Comissão da Liberdade Religiosa, um órgão independente de consulta da Assembleia da República e do Governo, que tem sido presidida por um grande humanista, o Dr. Vera Jardim, que já foi nosso Ministro da Justiça. Esta Comissão tem um papel relevante de reflexão sobre as condições para o exercício da liberdade e do pluralismo religioso e do diálogo intercultural e interconfessional, elementos essenciais da nossa vivência democrática e cidadã e fatores de coesão social e de dinamização das forças de solidariedade e espiritualidade nas sociedades modernas. Há mais de 600 religiões que existem em Portugal atualmente. Portugal é por isso considerado também, e porque reforçamos este diálogo em paz, um país, um porto seguro para as diferentes religiões e comunidades,
que há mais de 20 anos tem direitos consagrados na legislação que regulamentou os princípios da não discriminação proclamados na nossa Constituição. Portugal é normalmente apontado também como um dos países mais tolerantes em termos de liberdade religiosa, facto de que muito nos orgulhamos. O nosso país tem sido escolhido para sede de diversas instituições internacionais que visam promover o diálogo entre religiões e culturas. E tivemos a honra de ter como alto representante para a Aliança das Civilizações e das Nações Unidas o antigo presidente, que já não está entre nós, Jorge Sampaio, que exerceu uma liderança inovadora, visionária, permitindo-nos renovar a esperança num mundo melhor. É importante que consigamos continuar a aprofundar o diálogo com todas as comunidades, nunca deixando ninguém para trás. Por isso, agradecemos a vossa presença aqui, que também serve para comemorarmos o 40º aniversário das relações diplomáticas entre Portugal e a China. Mais uma vez, muito obrigada por partilharem as reflexões connosco e sempre para continuarmos com profícuas relações de paz económicas entre os nossos dois países. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Paula Margarido, do Partido Social Democrata. Muito bom dia e mais uma Paula, neste caso Margarido, aqui em representação, Paula, aqui em representação do Grupo Parlamentar do PSD, que apresenta os mais respeitosos cumprimentos à Comissão para os Assuntos Étnicos e Religiosos da Comissão Permanente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. E dizer que, de facto, a civilização chinesa é historicamente o berço de uma das mais duradouras tradições religiosas ou filosóficas do mundo, o que é de facto extraordinário e também todos nós temos a aprender com toda essa vossa extraordinária tradição. Recordamos aqui que em 8 de fevereiro de 1979, Portugal estabeleceu relações diplomáticas oficiais com a China. A verdade é que Portugal é uma das nações europeias que mantém relações de amizade mais longas com o vosso país e já desde o século XVI que a língua portuguesa se relaciona com a vossa língua, com a escrita e com a cultura. Estamos aqui dispostos também a aprender convosco, assim como penso que também a aprendizagem é mútua e recíproca nos mais variados quadrantes, designadamente sempre na salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos. Muito obrigada. Muito obrigada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, na Assembleia da República Portuguesa, quero transmitir as nossas saudações à delegação que está hoje aqui presente em Portugal. Temos o maior gosto em recebê-los e permitam-me também que os saúde pessoalmente, dado que na minha atividade enquanto deputado já tive a oportunidade por 2 vezes de visitar a República Popular da China e em ambas as ocasiões foram visitas muito proveitosas, integrado em delegações parlamentares. Queria, nesta ocasião, não apenas referir, saudando os 40 anos de estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países, mas saudar também a República Popular da China, que no dia 1 de outubro cumpriu os seus 75 anos da sua fundação e queria também saudá-los por isso. Queria saudar também a República Popular da China pelo extraordinário papel que tem vindo a desempenhar para o desenvolvimento económico e social a nível mundial. A China, nas últimas décadas, devido ao seu fantástico progresso económico e social, contribuiu como nenhum outro país à escala mundial para a erradicação da pobreza e para a elevação das condições de vida das populações e tem-se tornado um parceiro fundamental para a estabilidade política, económica e social
a nível mundial, tendo vindo a desempenhar um papel extraordinário para a manutenção de um ambiente pacífico a nível mundial e para a resolução pacífica dos conflitos que importa dirimir a nível mundial. E, portanto, queria também saudá-los por isso e dizer que, da nossa parte, poderão contar com a melhor colaboração e com o maior interesse em poder desenvolver a cooperação mutuamente vantajosa entre ambos os países, com base numa relação amistosa, de cooperação e de empenho para contribuir para um mundo mais justo, mais pacífico e mais desenvolvido. E, portanto, estamos à vossa disposição para qualquer informação que queiram ter da nossa parte relativamente aos assuntos que mais vos interessa discutir connosco. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passaria agora ao Sr. Deputado Manuel Magno, do Partido Chega. Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega dá as boas-vindas aos senhores membros desta comissão, na pessoa do senhor Yang Xiaobo, pedindo desculpas pela pronúncia se ela está errônea. Saudando a amizade entre os dois povos, Portugal e China, seja na área comercial, seja entre os seus povos propriamente ditos. Desejamos que esta relação de amizade possa ser duradoura e que possa ser cada vez mais sólida. Obrigado por suas presenças, porque ela revela a importância que Portugal tem aos olhos da China. Muito obrigado, presidente. Muito obrigada. Eu iria depois dar uma última palavra para dizer aquilo que entendesse e manter também esta ideia de que, de facto, estas nossas relações entre Portugal e China são muito antigas. Os quilómetros que nos separam não têm a ver com a amizade e com as relações que fomos construindo e que nos juntam, não nos separam, mas nos juntam. E, de certa forma, deixar aqui também um apelo a que, tendo Portugal fortes raízes e relações com os países africanos, onde eu sei que a China também tem uma forte implementação, que a China possa, de certa forma, de uma forma respeitadora de todos os povos, contribuir para o desenvolvimento dos países de língua portuguesa, africanos de língua portuguesa, e que seja também um fator de estabilidade, de combate à pobreza e de progresso naqueles países, que penso que será esse, de facto, a visão que tem da vossa colaboração com os países africanos. E, portanto, agora daria para finalizar a última palavra para... desculpe, o Paulo, não é? Porque o que percebi também será Paulo, para fazer a despedida e fazer a intervenção que entender conveniente. Tem a palavra. 非常感谢诸位议员 pelas palavras de intervenções de cada deputado e das vossas opiniões, apesar de ser diferentes partidos, mas eu penso que para reforçar as relações diplomáticas de China e Portugal, eu acho que isto está em comum, por isso muitos agradecimentos. E antes de fazer uma apresentação breve, eu tenho aqui uma pequena dúvida, que é para a doutora Paula. Porquê que incluindo as duas doutoras Paulas, estão aqui sentados à frente e os senhores atrás? Isto é uma forma de representação do poder das mulheres e dos homens? Eu posso explicar, isto trata-se de uma mera coincidência, porque os grupos parlamentares do Partido Socialista estão representados só pelas 3 deputadas, o grupo parlamentar do Partido Socialista tem 78 deputados, na sua grande maioria são homens, mas por coincidência estão cá as senhoras hoje. O grupo parlamentar do PSD também está representado, que é o Partido Social Democrata, está representado por a Ana Santos e por a Paula Margarido, também tem 78
deputados eleitos, na sua grande maioria homens, e, portanto, são 60% os homens eleitos neste Parlamento, portanto, hoje foi uma estranha coincidência. E sentaram-se ao acaso, de certa forma, e, portanto, foi uma coincidência. Depois temos o seu deputado do Partido Comunista Português e os seus deputados do Chega, que são 50 deputados eleitos pelo Partido Chega, onde também maioritariamente são homens que estão eleitos. E, portanto, não há aqui absolutamente nenhuma... Foi uma coincidência, não tem a ver com nenhuma representatividade ou com alguma tradição. Foi um acaso. Muito obrigada. OK。如果是巧合的话， Se for coincidência, 我们就一笑了之。 então já percebi. 男性的同事握个手。 Porque digo isto porque queria dar um passo ao bem aos senhores, mas com a distância nem foi possível. Então depois, quando eu sair, cumprimentamos à porta. 我们到葡萄牙，到里斯 Nós, quando chegamos a Portugal, a Lisboa, a primeira vez, 4天时间， é a primeira viagem e só temos nem 4 dias. 1分钟都十分宝贵。 E eu acho que cada minuto é muito precioso e valioso. 说感谢又 Por isso, muito obrigado por mais uns minutos para me permitir fazer uma apresentação. 在中国的政治结构、 Então, 政治架构 no 当中， grande background da China, 中国共产党是政治领导力量， o Partido Comunista é aquele que tem o poder 全国人民代表大会是 e a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês é um órgão de frente de cooperação multipartidária e de consulta política. E nesta estrutura, o governo é a força suprema de liderança política e o Congresso é o órgão de poder e legislatura. 但是我所在的人民 Mas nós somos um órgão de consulta política 是其他 que 国家 e este órgão em que eu estou é aquele órgão que muitos países na verdade não têm. 的制度安排。 Posso dizer mesmo que tem uma característica, uma especificidade chinesa. 政协不是立法机构，是一个 Nós 协商机构。 Nós somos um órgão de consulta política, como já disse. 每年 Todos os anos, 在中国的春天， na altura 在中 primaveril, 国的北京召开 em Pequim, nós temos 两会 duas 第一次就 sessões. 是全国 O 人 que 大 é 的 duas 全体会议 sessões? Uma é a sessão plenária do Congresso Nacional do Povo e a outra, na verdade, é uma sessão plenária da Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, que é o meu órgão. E, basicamente, é um acontecimento importante na vida política da China e que acontece todos os anos. E durante estas sessões, todos os 2.100 membros do meu órgão participam nestas sessões e todos nos encontramos em Pequim e somos de todos os cantos da China e dentro desses congressos 一同听取政府总理所做的政府工作报告。 ouvimos, digamos, uma espécie de relatório das ações tomadas e das decisões tomadas e do que se vai fazer. 请 Muitas 全国人大各位 vezes 代表， dizem-se no Congresso, 请全国 depois 政协委员 do relatório, diz-se que 提出意见。 para que todos apresentem as suas ideias, as suas opiniões. 这个时候将近10天的会议，我们全国 E 这些委 dentro 员 desses 10 dias, todos os membros do nosso órgão, juntamente com o relatório apresentado 政 de 治、 economia, 文化、 de cultura, de sociedade, do ecossistema, de biodiversidade, 讨论，提出意见建议， colocamos as questões de todos os temas. 把人民群众各个方面的人民群众的 Neste sentido, para discutir e deliberar sobre as principais questões relacionadas, de modo a maximizar os benefícios da sabedoria coletiva. 人类不同文明发展都面临一个共同的 E 问 o 题。 desenvolvimento da história humana, na verdade, sempre enfrentou um desafio 同诉求的社会成员 que, para diferentes membros da sociedade, têm diferentes opiniões e posições. Então, como chegar a um consenso é o nosso desafio. E nós chegamos à conclusão que, através da política de consulta, conseguimos chegar a este fim. 中凝聚意愿的最大公约数。
E assim, deste modo, conseguimos então promover a integração de diferentes povos na tomada de decisões. E o nosso órgão, o nosso principal trabalho é realizar sessões de consulta. Nós realizamos por todo o país, províncias, municípios, cidades, freguesias e mesmo até aldeias e vilas. E de vários níveis, vários locais, para haver uma gestão de uma classe mais baixa até a classe mais alta. E claro que cada questão, a área da aplicação da questão depende da área que é aplicada. Por exemplo, uma questão que é da aldeia, então nós falamos na sessão consultiva da aldeia. Se for de vila, é de vila. Se for de cidade, questões relacionadas com a cidade, é numa sessão consultiva de questões da cidade. Então, esta é a nossa política. Então, de uma forma mais simples, se calhar, quando temos as eleições, nós falamos muitas vezes da união e da diversidade. Mas nós falamos na integração, no consenso. Não tenho muito mais tempo para falar de muitos pormenores. Mas China é um país de muitas minorias étnicas, com muitos povos. Temos 56 minorias étnicas. E claro que a etnia Han é a que tem mais membros. E as outras os 55 grupos étnicos ocupam 8,5% da população. E nós temos 5 grandes religiões. Temos o budismo, o taoísmo, islamismo, cristianismo católico e evangélico. E dentro, relativamente a questões de religião, nós temos 69 membros no nosso órgão que participam na discussão dos temas. E cada religião tem um representante que está entre nós. E as 5 grandes religiões, os representantes, muitas vezes sentamos à mesa a falar de mais variadas questões. E de 55 grupos étnicos, todos temos membros, órgãos do nosso comitê a exercer o seu trabalho. E depois nós temos 4 grupos étnicos com mais de 10 milhões de população. E todos eles têm representantes no nosso comitê. E dos 2.100 membros da nossa comitê, é na verdade uma miniatura do nosso país. Tem membros do partido e também tem membros de outros partidos. E depois também 5 grupos religiosos, representantes de todos os quadrantes da sociedade. Nós achamos que muitas religiões, muitos povos, mostram a nossa diversidade cultural. E isto, na verdade, também é o resultado, um fruto da nossa história longa. E também uma forma de mostrar uma maior diversidade, uma maior diferença no nosso quadro do país. É por isso que os representantes da religião e de etnias, de todos esses representantes, nós somos muito bons amigos entre nós. Trocamos ideias muitas vezes. E aqui eu só posso falar assim de uma forma muito simples no que toca, por exemplo, a este tema.
E eu sempre pensei que era um Paulo a vir visitar uma Paula, mas não pensei que afinal um Paulo veio visitar duas Paulas. Ganhei. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Há de, xie. Deixar aqui uma pequena recordação do nosso Parlamento. Muito obrigada. Vamos aqui. 我想在这儿给 Paula 主席送一个纪念品之前，我想 Antes de doutora Paula, oferecer aqui à doutora Paula uma lembrança nossa, também tenho aqui umas palavras. 今年 Este ano, 共产党员的议员说了，谢谢你提醒啊。 aqui o membro, aqui o senhor, também falou que é o 75º aniversário da fundação da República Popular da China. E também o 70º aniversário da fundação da nossa comitê. E depois há um pequeno pormenor que nenhum amigo que eu visitei em Portugal sabia, que a nossa comissão foi fundada 10 dias antes da fundação da República Popular da China. 1949年9月21号，政协第一届全体会议召开。 Foi em 1949 e foi realizada a nossa criação, a nossa fundação. 这个政协会议上产生了我们E essa 临时宪法作用的共同纲领。 E foi nessa reunião também que apareceram, digamos, as principais ideias-chave da nossa 全 comitê. 面产生了中央人民政府， E também foi assim que surgiu a República Popular da China. 选举产生了政协全国委员会。 E também os vários membros da nossa comitê. 到现在为止，人民 Até 政协 agora 是第14届了。 Nós já somos a 14ª geração 我简单介绍一下前5届的政协主席是谁。 e faço uma breve apresentação dos primeiros 5 presidentes. 第一届政协主席 O primeiro 叫毛泽东， é o Mao Zedong, 第2届、 o 第3 segundo 届、 e 第4届 terceiro 主 e 席 quarto 叫周恩来， é Zhou Enlai 第5届政协主席叫邓小平。 e o 5º presidente Deng Xiaoping. 我们最近 E 今年 ultimamente, 的9月20号， em 20 de setembro deste ano, 政协召开了庆祝人民政协成立75周年的大会。 nós também efetuámos uma sessão de comemoração do 75º aniversário. 习近平主席来到全国政协，发表重要讲话。 E o presidente Xi também veio ao Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. 人民政协也印了这样一个 E então nós imprimimos caderno de imagens 第1届政协到第14届政协的主要事件 e de principais acontecimentos registados por imagens das 14 或者说 sessões. 这是一个图片版的中 Posso 国政协史。 dizer que é uma história da nossa Comitê Nacional de Conferência Consultiva 在 Política 这 do 里 Povo 送给 Chinês. 鲍拉主席。 Então estou aqui para oferecer à doutora Paula. Muitíssimo obrigada. 好，非常感谢， Agradeço imenso em nome da Comissão. 谢谢我的Muito bem. 毛泽东主席，毛泽东主席。 aqui também. Sim, sim, é uma Tem. fotografia. 对，它是一个图像记录。 Sim, 邓小平主 muito 席。 obrigada, muito obrigada. Não tenho um 我 livro. 们一块照个相。 Sim, sim, sim. 好，谢谢。Thank you。 Thank you. And this is the story of the Portuguese Parliament. It's just Yes. not so beautiful as your No, 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 no. It's our story. Also beautiful. No, it's for our. This is the introduction of CPPCC. Okay. This is Thank you. Thank you. 过去跟他们握手。 Muito obrigada.